Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro do Celebrando a Recuperação. Eu tenho sido muito abençoado participando desse programa, um programa voltado para recuperação, que é centrado em Cristo, que tem me ajudado a cada dia a me libertar de algumas dependências, algumas compulsões, algumas áreas da minha vida que têm trazido problemas para mim, né? Então, eu tenho tratado aqui a grosseria, a compulsão alimentar, e o meu nome é Cláudio. Hoje eu quero falar sobre autoavaliação, né? Você, nós fazemos essa autoavaliação diariamente. Todos os dias nós paramos e analisamos o que nós temos feito. Então eu quero compartilhar neste momento o princípio 7, que diz assim: reservo diariamente um tempo com Deus. Diariamente. Para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Então eu tenho feito diariamente uma autoavaliação das minhas ações, das minhas atitudes. Eu tenho parado para ouvir a voz de Deus. E aí eu já quero deixar uma pergunta aqui. Nós conhecemos qual é a vontade de Deus? Eu conheço qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quero deixar para você refletir neste momento, né? O Celebrando, ele não é um programa que vai nos dar uma saída mágica para alguma atitude, algum problema, alguma área que nós estamos enfrentando, mas sim vai nos dar caminho. E nesse caminho nós reconhecemos Jesus como um poder superior, capaz de nos ajudar e transformar as nossas vidas. Eu reconheço que sozinho eu não tenho condições de mudar. Eu costumo dizer que quando eu ando sozinho, eu estou ensaiando para cair. Às vezes nós não obtemos respostas para nossas questões porque nós não dispomos tempo. A palavra-chave, tempo, para parar um instante. Nós não dispomos para um instante e reserve aquele tempo para autoavaliação, suficiente para ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para mim nessa situação? Qual atitude eu devo tomar? E quando eu não faço, quando eu não paro, eu deixo a correria do dia a dia tomar conta, a chance de eu cometer alguns equívocos é muito maior. Então, o que eu tenho feito para aquietar o meu coração e reservar um tempo para ouvir a Deus? O que eu tenho feito? Eu tenho deixado um espaço na minha agenda? Ou a minha agenda está totalmente tomada pelo meu trabalho, por ações que não vão me acrescentar nada? Não estou dizendo que é errado nós termos redes sociais, não é errado, mas quantas horas eu passo por dia no Facebook, no WhatsApp ou outros aplicativos? E eu tenho separado 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, não sei qual tempo seria ideal para você, mas você tem separado um tempo para você se autoavaliar e ouvir a Deus, ouvir qual é a vontade de Deus para a sua vida? E aí eu quero trazer 4 maneiras como eu posso ouvir a Deus. Lembrando que eu preciso parar. Porque se eu deixar a correria do dia a dia, deixar a minha agenda à mercê do meu dia a dia, ela vai estar totalmente ocupada com as mais diversas coisas. E talvez eu estou perdendo muitas coisas importantes. Então, primeira maneira como eu posso ouvir a Deus. Eu posso abrir a palavra e deixar o Espírito trazer a verdade e a vida. Então eu pego a Bíblia, abro uma palavra e Deus vai falar comigo através daquele capítulo, daquele versículo, daquela mensagem. O 2. Deus fala por meio das circunstâncias. Se pararmos tempo suficiente para refletirmos. Então acontece algo contigo e aí você não para refletir.
Então, você não vai saber qual que é a vontade de Deus para você naquele momento. Então, a primeira maneira é abrir a Bíblia e ver o que Deus vai falar contigo. A segunda é Deus fala conosco por meio das circunstâncias. A terceira maneira como Deus fala conosco é por meio de pessoas. Olha que interessante. Por meio de pessoas. A quarta maneira, ele fala diretamente conosco por meio do seu Espírito Santo. Olha que interessante. Então eu trouxe aqui 4 maneiras como Deus pode falar conosco. Importante a gente gravar essas maneiras, né? Então a primeira, ele fala conosco através da palavra, né? Da verdade, da vida. A segunda, através das circunstâncias. A terceira é por meio das pessoas. E a quarta, ele fala por meio do Espírito Santo. Um dos benefícios inesperados de atravessarmos tempos difíceis é darmos a oportunidade de parar e reavaliar o que é prioritário na nossa vida. Então, por muitas vezes, nós vamos atravessar tempos difíceis e a gente para e revê o que é prioritário na nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que elas trabalham 12, 14, 16 horas por dia, chegam em casa exaustas, não tem tempo para família, né? O marido não tem tempo para a esposa não tem tempo para o marido, não tem tempo para os filhos e a família vai ficando de lado. Então, reflita nisso. Né? Trouxe esse exemplo, você que se dedica integralmente ao trabalho, o seu trabalho virou a sua maneira de viver. Reflita nisso. Você pode estar perdendo coisas importantes na sua família. O crescimento dos seus filhos, a educação dos seus filhos. Não deixe passar esse privilégio. É um privilégio nosso participar da educação dos nossos filhos. Muitos de nós acreditamos que é a escola quem vai educar, mas não é. A escola vai ensinar algumas coisas, né? Vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender sobre matemática, sobre história, mas a real educação, princípios, serão ensinados pelos pais. Não deixe passar esse privilégio, não deixe passar esse momento. Passa tão rápido, é muito rápido. Para mim, parece que foi ontem que a minha primeira filha nasceu. Hoje ela já está com 12, quase fazendo 13 anos. Então passa muito rápido. E quando a gente para e reavalia, o que tem sido prioritário na nossa vida? Pare 30 segundos, 1 minuto, reflita agora. O que tem sido prioritário na sua vida? Talvez a sua resposta pode ser o trabalho, o emprego, os amigos, a família, a esposa, enfim. Não há nada de errado em ter a família como prioridade, mas em sim o tempo que eu dedico a uma determinada coisa. Mas eu quero trazer aqui algo mais importante, o que deve ser prioritário na nossa vida. Quando eu faço uma autoavaliação, eu estou reconhecendo Deus na minha vida? Passar tempo a sós com Deus tem sido a prioridade número 1 na minha vida? Então pense nisso. Prioridade número 1 da sua vida tem que ser passar tempos a sós com Deus. Muitas pessoas, quando se deparam com dificuldades, elas não procuram a Deus. Elas acabam procurando alívio, e é um alívio momentâneo, que ele passa rápido, nas compulsões, nas dependências. Vou dar um exemplo. Muitos casais que querem, que estão em dificuldades e querem se separar. Primeira briga, o marido sai para beber. Não, porque eu vou separar da minha esposa, eu não aguento mais, e sai para beber, para trazer um alívio. E chega em casa bêbado. Aquele alívio que ele achou que ele estava tendo só complicou as coisas. Primeiro porque ele fugiu, né, da verdade. A verdade seria o quê? Sentar com a esposa, conversar, né, ver os pontos que precisam cada um melhorar, os pontos que um pode ajudar o outro, e ali como casal os dois crescerem. Mas quando ele se dedica a um alívio momentâneo, que é uma compulsão por álcool,
ele bebeu a mais, chegou em casa bêbado e acabou agravando a situação, porque quando ele entra em casa ele vai acabar brigando com a esposa vai acabar brigando com ele. Esse é só um exemplo, né, do que pode ser uma válvula de escape erroneamente, quando eu deveria buscar uma saída em Jesus, o nosso poder superior capaz de transformar a nossa vida. Quero deixar um versículo aqui, Salmos 6. Então, livro de Salmos, capítulo 6, versículo 2 e 3. Guarde esse versículo no seu coração. Senhor, ele traz esse versículo. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, livra-me da morte. Versículo poderoso para você guardar no seu coração. Quando você estiver passando dificuldades, clame ao Senhor, peça para Ele, separe um tempo. Senhor, me ajude, me ajude. Eu sozinho não consigo, eu preciso de Ti. Quero trazer um exemplo na Bíblia de um homem que é muito famoso, muito conhecido, mas que deixou alguns pontos passarem desapercebido. Ele não parou, ele não dispôs de tempo para ouvir a Deus. E ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Que a nossa vida possa começar bem e terminar bem. Eu quero falar um pouquinho sobre Sansão. Sansão foi um dos juízes que está lá no Velho Testamento. E ele foi, desde o nascimento, separado para Deus, conhecido como Nazireu. E eu quero trazer aqui 5 atitudes de Sansão em que cada vez mais ele se distanciava do Senhor, porque ele não parava para ouvir qual era a vontade de Deus para a vida dele. Muitas vezes a gente sabe qual é a vontade, mas nós não queremos ou não temos forças para seguir essa vontade. Primeira atitude de Sansão, em que levou por um caminho distante da vontade de Deus. Como ele era separado, como ele era nazireu, ele poderia casar só com mulheres judias, né? Só dentro do povo judeu. E logo que ele cresceu, ele se viu procurando uma mulher filisteia em outra região, né? outro povo, e que ele tinha conhecimento que ele não poderia fazer isso. Então, primeira atitude que ele fez, ele procurou uma mulher filisteia para se casar. Está lá em Juízes 14:3. Segunda atitude de Sansão. Sansão não resistia às mulheres, ele tinha uma compulsão sexual que ele não conseguia controlar. Está lá em Juízes 14:17. Terceira coisa que Sansão, atitude de Sansão que ele tomou sem consultar a Deus. Sansão feria as outras pessoas e dizia que não era responsável por aquilo. Se você abrir lá em Juízes 15:3, você vai ver Sansão ferindo diversas pessoas. E ele falava, isso não é responsabilidade minha. Não parava para ouvir a voz de Deus. Quarta coisa que Sansão fazia, atitude, Sansão mentia. Para Dalila ele mentiu 3 vezes. 3 vezes aquela que seria sua mulher e que veio a trair, levando ele condenado pelo povo filisteu. Primeiro, olha só, se lá atrás ele tivesse ouvido a Deus e seguido a ordem, seguido a vontade de Deus, que era casar com mulheres do povo dele, ele não precisaria mentir, ele não teria sido condenado pelo povo filisteu, porque ele estaria casado com uma mulher que ia cuidar dele. E Dalila só estava interessada em receber um dinheiro dos filisteus. E por último, Sansão era vingativo. Então eu trouxe aqui 5 itens, 5 atitudes de Sansão. Sansão não obedecia, procurou casar com uma mulher que não era da região dele, do povo dele. Segundo, Sansão não resistia às mulheres, deixava a compulsão sexual tomar conta da vida dele. Terceiro, Sansão feria os outros e dizia que não era responsável. Quarta atitude, Sansão mentia, está lá em Juízes 16. E por último, Sansão era vingativo. Até no último momento dele, ele fala, Senhor, me ajude a me vingar desse povo. Foi quando ele destruiu o templo e morreu junto com
uma multidão, vários filisteus. Então ele começou bem como juiz, mas terminou mal, porque escolheu caminhos sem consultar a Deus, sem ouvir a Deus. Então eu queria deixar no seu coração, no meu coração, autoavaliação. O que nós temos feito que tem consumido o nosso dia a dia, tem nos consumido e nós não ouvimos, nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Lembre-se que Deus fala conosco através de 4 maneiras. E eu trouxe aqui exemplo de 5 atitudes de Sansão em que ele não ouviu a Deus. E aí ele não corrigiu o curso, não corrigiu o caminho. E esse caminho levou ele à morte, à destruição. Eu quero trazer aqui uma pergunta, passando para o final aqui para a gente encerrar, para irmos para a sala de partilha. O que temos feito quando nos deparamos com a dificuldade? O que você tem feito quando você depara com uma dificuldade? Então, que o Senhor te abençoe, te guarde e você possa ter uma partilha que venha do fundo do seu coração. Que o Senhor possa te tocar verdadeiramente nesse momento e a sua partilha seja de autoavaliação. Se autoavalie nesse momento. Reserve um tempo para você ouvir a voz de Deus. O Senhor tem grandes coisas para mim, para a sua vida, para a nossa vida. Mas nós precisamos parar para ouvir. E estar no curso errado não tem problema, irmãos. O que vai agravar isso é nós não pararmos para corrigir esse curso. Porque nós vamos errar. Nós não vamos acertar sempre. Mas o nosso desejo é ouvir a vontade de Deus, para que possamos estar no caminho certo. Um exemplo disso é se um piloto de avião, se ele não corrigir a rota no início da viagem, que está a 1 metro de diferença do percurso da rota original que ele deveria estar, com 1 hora de viagem, provavelmente ele vai estar totalmente numa rota diferente. Então nós precisamos corrigir, precisamos ver isso no início. Outro exemplo, você quer pegar a rodovia Dutra para ir para o Rio de Janeiro. E aí você pega a rodovia Castelo Branco. E se você não ver isso no início e deixar passar, com 2 horas de viagem, você vai estar muito, mas muito longe do caminho original que você deveria estar. Então, o que nós temos feito quando nos deparamos com a dificuldade? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Estamos juntos.